A situação da Venezuela é muito pior do que se imagina. A gente que convive lá em Boa Vista, que recebe os venezuelanos e conversa com eles, hoje, professores, militares, policiais civis, enfim, funcionários públicos em geral estão abandonando os seus empregos porque a receita, o salário ganho na Venezuela hoje é insignificante. Salário na Venezuela hoje, salário mínimo, ele é em torno de R$20, depende do dia que você está falando, porque com a desvalorização que está, é uma coisa impressionante a cada dia. O caos na Venezuela, na segurança pública, nas cadeias, a situação de saúde da Venezuela, as pessoas que estão passando hoje pelo lado brasileiro atrás de medicamento para AIDS, atrás de medicamento para o câncer, é uma coisa impressionante. Às vezes tem pessoas que vêm e atravessam a fronteira atrás de medicamento e quando ele consegue, ele retorna e vai voltar quando precisar novamente. Então não dá para estimar orçamentariamente como é a situação em Roraima hoje. Roraima é um estado pequeno, um dos estados pobres da federação e já tinha suas dificuldades financeiras. A vinda dos venezuelanos não é de hoje. A chegada dos venezuelanos em Roraima já está há mais de ano. E nós, parlamentares de Roraima, vimos falando isso, já procuramos o presidente Temer, já procuramos o ministro da Saúde, já procuramos os ministros há mais tempo. Nós já falamos em pronunciamento aqui na tribuna. E as coisas, infelizmente, não aconteciam, não vinham acontecendo. O povo roraimense é um povo que tem uma amizade espetacular com o venezuelano. Nós estamos distante das praias brasileiras a 3.000 quilômetros e nós não temos estrada que dá ligação. E a nossa ligação era com a Venezuela, com o Caribe venezuelano, através da ilha de Margarita. Enfim, tem uma quantidade de brasileiros no garimpo da Venezuela, tem uma quantidade de brasileiros que vai a Santa Helena fazer compras e vice-versa. Então nós temos uma amizade fraterna com os venezuelanos. Só que, devido à vinda de venezuelana de uma maneira expressiva para o pequeno estado de Roraima, que Boa Vista tem 300 mil habitantes. Boa Vista tem 300 mil habitantes. Hoje, a fronteira seca nossa, que liga os dois países, hoje o Exército, hoje o Ministério da Defesa, conseguiu colocar um controle muito recente, mas graças a Deus essa ajuda chegou. Mas enquanto isso não chegou, na nossa fronteira atravessou traficante, atravessou arma, atravessou pessoas com problemas de sarampo, de meningite, de cachumba e etc. Isso foi se espalhando para o estado de Roraima, para os municípios dos interiores. As pessoas, inicialmente, os roraimenses, dava comida, levava para suas casas, atendia, achava humano, era humanitário atender aquelas pessoas que estavam chegando, só que a quantidade, como foi aumentando, como foi crescendo, e as pessoas começaram a chegar com fome, e as pessoas com fome não têm como pedir, como esperar. As pessoas começaram a adentrar nos quintais, para apanhar manga, para comer o que achava pela frente. Tem bairros de Boa Vista hoje tomado pela prostituição. As senhoras que saem da sua casa para ir comprar um pão na padaria de manhã cedo, é abordada às vezes por um carro que passa, achando que é das prostitutas da Venezuela. Então, eu parabenizo a governadora por ter entrado com essa ação, porque é muito cômodo, e eu respeito a opinião de quem não concorda com a governadora, mas é muito cômodo para quem está aqui em Brasília, para quem está em São Paulo, dizer que a governadora não podia fazer isso, dizer que o recurso está chegando.
O Estado de Roraima exauriu os seus recursos da prefeitura da capital, do interior, do governo do Estado, de uma forma que os brasileiros hoje estão indo, os roraimenses estão indo ao hospital, não tem remédio. Se eles quiserem ser atendidos, eles têm que comprar na farmácia e levar luva, levar tudo quanto é medicamento, porque o governo federal, através dos ministérios, anuncia aqui recursos indo para Roraima, e aí eu gostaria que fosse especificado, fica aqui uma pergunta, pelo Ministério da Saúde principalmente, o que é emenda parlamentar que está sendo divulgado aqui. Porque a emenda parlamentar são coisas, são recursos que a gente já vem solicitando há mais tempo. São demandas que já vêm há mais tempo, que os parlamentares buscam atender com as suas emendas, e hoje chega a ambulância que está chegando lá é emenda parlamentar, viatura para a Polícia Rodoviária Federal é emenda parlamentar, uma grande parte dos recursos que tem em Roraima hoje, um dia desse, quando houve foi uma quantidade de ministros lá em Roraima, anunciaram 160 milhões de emenda. A prefeita estava lá, disse para a prefeitura não chegou um centavo. A governadora também nos disse que até então não chegou um centavo desses 190 milhões para o Estado de Roraima, para o governo de Roraima. Então, veja, a Secretaria de Saúde hoje não tem condições de atender os roraimenses, e por isso que acontece essa insatisfação do povo roraimense com os venezuelanos, porque o pouco que o roraimense tinha foi dividido, foi atendido os venezuelanos, que chegou em situação desumana. Chegaram, uma grande parte deles já vem de Santa Helena para cá de ambulância, porque eles não têm condições de chegar a Boa Vista. Então, não é que o povo de Roraima é contra o venezuelano. O povo de Roraima tem a maior aceitação pelo povo venezuelano. Só que, devido à quantidade de pessoas, devido a uma senhora que sai na rua, está sendo confundida com a prostituição venezuelana, os venezuelanos estão fazendo as necessidades na porta das casas das pessoas. Isso causa uma revolta nas pessoas. Então, nós já buscamos ao governo federal uma reunião agora em janeiro desse ano. Quando nós chegamos ali, estava lá, a grande parte dos ministros estava lá presente. E os ministros simplesmente não sabiam o que fazer. Ainda não sabiam o que fazer com a situação dos venezuelanos que estavam lá em Roraima. Nós estivemos lá, estava lá o ministro Padilha, estava o ministro da Saúde, estava o ministro das Relações Exteriores, da Justiça e outros. E simplesmente não sabia o que fazer. Então, por isso o desespero do povo de Roraima, por isso a situação da governadora buscar a justiça, porque aqui está se falando, está se dizendo que está sendo atendido, e o representante do Ministério da Defesa disse aí que está a caminho uma quantidade de recursos que está sendo encaminhada. Eu vi aqui que muita coisa foram feita, parabéns, realmente a situação hoje já melhorou bastante. Mas antes de ontem, eu andando na rua, no sinal, deputada presidente, eu andando no sinal lá, umas crianças me buscando no sinal, pedindo dinheiro para comer. E eu olhei para um lado assim, estava ali o irmãozinho mais velho, devia ter uns 10, 11 anos, lá tinha mais uns 4, 5, uma criancinha lá de colo, deitada no chão, na sombra de um pé de manga, esperando ver se alguém dá comida para eles, se atende. Os ministros já tiveram em Boa Vista, o ministro da Saúde já teve 5 ou 6 vezes em Boa Vista. Mas recurso efetivamente para o governo do Estado, segundo a governadora e segundo a prefeita, não chegou. Então imagina como estão os hospitais municipais, estaduais lá. Uma grande parte dessas pessoas que está saindo de Boa Vista, ontem, por exemplo, na vinda para cá, e quando a gente vem, senadora Ângela, a gente vê os aviões que a gente vem lotado, uma grande parte é de venezuelanos. Esses venezuelanos são pessoas que têm condições, eles estão vindo aqui para São Paulo, estão vindo para ir para Buenos Aires e outras regiões. Uma grande parte dessas pessoas estão vindo. Será que essas pessoas não estão trazendo sarampo? Será que não estão trazendo essas doenças para cá?
Hoje, ainda continua passando pela fronteira seca, porque o governo não tem condições de controlar uma fronteira extensa igual é a nossa. O município de Iramutã, por exemplo, apresentou caso de doença agora de sarampo. Então, eu quero aqui parabenizar a atitude da governadora, porque nós temos que buscar a justiça, infelizmente, porque o Estado de Roraima se exauriu os seus recursos, está em situação falimentar a saúde e a educação, tanto do Estado quanto do município, e o governo federal. E nós temos que destacar aqui, presidente, uma questão política ainda que existe entre o representante do presidente Temer em Roraima com a governadora, que dificulta isso, a chegada de recursos para o Estado de Roraima. Então, tem essa questão política, quero crer que isso não seja problema para que o governo federal possa repassar recurso para a Secretaria de Saúde, para os hospitais de Roraima, que está numa situação falimentar, que o nosso povo de Roraima está insatisfeito, está numa situação dificílima, porque nós tivemos que atender essa grande demanda dos venezuelanos que chegaram a Roraima. Obrigado.